Bom, vamos lá. Correção dos exercícios de quantidade de calor, certo? Ou de equação fundamental da calorimetria. O exercício número 1, ele dizia o seguinte: qual é a quantidade de calor de um corpo de massa igual a 80 gramas, que é aquecido e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius para 40 graus Celsius? O valor do calor específico da substância que constitui o corpo é de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Em física, a gente sempre vai começar anotando os dados. Qual é o primeiro dado que ele está fornecendo? Na verdade, ele fornece o primeiro dado na pergunta. Ele fala assim, ó, qual a quantidade de calor? Então, eu sei que ele quer saber quem é o quê. Beleza? E aí ele fala assim, de um corpo de massa, igual a 80 gramas. Então, ele forneceu a segunda informação. A segunda informação me diz que a massa é igual a 80 gramas. Que é aquecido. E sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura inicial, menos 10 graus Celsius, para 40 graus Celsius, que é a temperatura final. Ok? O valor do calor específico da substância que constitui o corpo é de 0,4. Então, o Czinho é de 0,4 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Anotei os dados. Agora que eu anotei os dados, eu vou jogar na fórmula. Que fórmula? A fórmula do Q-macete. Q igual a M vezes C vezes delta T. O que eu não tenho? Se eu não tenho, eu repito. Beleza? O M, quanto que vale a massa? 80 gramas. Então, no lugar do M, eu vou colocar o 80. Vezes o C. Quanto é que vale o C? 0,4. Vezes o delta T. Eu não tenho delta T, mas eu tenho que lembrar que delta em física vai ser sempre final menos inicial. Então, se ele está falando em delta T, ele está falando de temperatura final menos a temperatura inicial. E essas duas eu tenho aqui, ó. Eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final. Então, eu vou substituir. Então, T é 40 menos... E aqui a gente vai colocar mais um parênteses porque é menos 10. Então, vai ficar 40 menos 10. Tudo bem? Repito o que eu não tenho. E vou multiplicar. Quanto que dá 8 vezes 4? 32. Certo? Eu teria que pôr um zero, mas eu tenho que andar uma casa. Então, não preciso. Eu deixo só como 32. Vezes, e agora eu vou resolver dentro do parênteses. Menos com menos dá o quê? Dá mais. 40 mais 10 é 50. Então, vai ser vezes 50. Vezes 50. Repito o que novamente? Vou fazer 32 vezes 50. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3, 15. E 1 que foi 16. Mais um zero vai dar 1.600 calorias. Ou 1,6 quilocalorias. Sempre que for quilo, eu vou dividir por 1.000. 1.600 dividido por 1.000, 1,6. Essas duas podem ser consideradas as respostas corretas. Vamos resolver a questão 2. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 100 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Primeira coisa que eu vou anotar é esses 100 calorias por segundo. O que ele está me dizendo? Que ele está fornecendo 100 calorias para 1 segundo. Então, eu sei que ele está fornecendo 100 cal para cada 1 segundo. Foi isso que ele disse aqui. A uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 30 para 70 graus Celsius, então ele fornece a temperatura inicial, que é 30 graus Celsius,
para 70 graus Celsius, que é a temperatura final, 70 graus Celsius. Em 4 minutos. Ele me forneceu um tempo aqui, ó, de 4 minutos. Opa, onde é que eu vou usar esse tempo? Bom, se eu tenho 1 segundo aqui, eu vou ter que converter esse minuto para segundo. Para eu passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. Então, esse tempo aqui vai ser 4 vezes 60. 4 vezes 6, 24, acrescento um zero. Então, são 240 segundos. Então, esse 240 segundos, eu posso usar para achar a quantidade de calor, que é o quê? Ok? Então, vamos multiplicar cruzado. Vai ficar Q vezes 1, Q. 240 vezes 100, repito 240 e acrescento 2 zeros. Dá 24.000 calorias. Temos mais uma informação, que é o Q. Q vale 24.000 calorias. Eu ainda não sei o que ele está me pedindo, tudo bem? Sendo o calor sensível da água, então ele está fornecendo o Czinho de 1 caloria por grau Celsius. Qual será a quantidade, qual será essa massa de água aquecida em gramas? Então, ele quer saber o M. Agora, a gente vai jogar na fórmula do Q macete. Escreve a fórmula de novo. Q igual a M vezes C vezes delta T. Tudo bem? O Q vale 24.000. O M eu não tenho. Se eu não tenho, eu repito. O C vale 1, tá aqui, ó. E o delta T, de novo, vamos lá. Delta T vai ser T menos T0, ok? Não esqueçam disso. Então, quanto é que vale o T? T vale 70, menos o 30. Então, vai ficar 24.000, porque o que eu não tenho que fazer, eu repito, igual 1 vezes M é M. Vezes, quanto que dá 70 menos 30? 40. Agora, eu vou pegar esse 40 que tá multiplicando e vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 24.000 dividido por 40. Deixa eu subir a folha, igual a M. Vou cortar zero, então vai ficar 24 por 4, 6. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, a massa vai ser de 600 gramas. E essa é a resposta da questão número 2. Vamos fazer a questão número 3. O que ele estava pedindo para nós lá na questão número 3? Qual a quantidade de calor recebida por uma barra de ferro de massa de 4 kg? Começa anotando os dados. Massa, 4 kg. Notem que ela não está em grama, hein? Que é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 25 graus Celsius. Olá, temperatura inicial. 25 graus Celsius. Para 145, então a temperatura final, 145 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro, e aí ele fornece o Czinho, igual a 0,119 caloria por grau Celsius. Tudo bem? Ele perguntou qual a quantidade de calor, então ele quer saber o quê? Beleza? Vamos lá de novo. Q é igual a M vezes C vezes delta T. Tudo bem? O que eu não tenho? Se eu não tenho, eu repito. O M vale 4 quilogramas. Tá vendo que aqui tá em quilo, aqui tá em grama? Então, eu vou pegar esse quilograma e vou passar para grama. A gente sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas, então 4 quilogramas vão ter 4.000 gramas. E eu vou usar aqui o 4.000. Vezes o calor específico, que é 0,119, vezes o delta T. De novo, vai ser final, 145,
menos inicial, que é o 25. Vou espremer aqui, tá? Vou repetir o Q e vou multiplicar. 4 vezes 119. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 1 é 4. Com 3, que foi 7. 4 vezes 1, 4. Deu 476. Mas, ó, 1, 2, 3. Então, tem que pôr 3 casas. Mas tem 3 casas depois da vírgula, então não preciso pôr nada. Então, 4.000 vezes 0,119 é 476. Vezes 145 menos 25, 120. Então, Q vai ser igual. Agora, eu vou multiplicar. 476 vezes o 120. Faz essa continha sem pensar duas vezes, tá, gente? Monta a conta. Não precisa ter vergonha de montar ela. Monta a continha que fica mais fácil de vocês acertarem. Não precisa fazer ela de cabeça quando ela não tem vários zeros, ok? Mas se eu fizer lá, montar lá, 476 vezes 120, eu vou encontrar 57.120 calorias. Então, o Q é igual a 57.120 calorias. Teve muita gente que botou uma vírgula aqui, ó. Ok? Se colocar uma vírgula, não é 57.000, é 57,120. Tá errado, ok? Vamos lá para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte. Em um laboratório de física, uma amostra de 40 gramas de cobre, então ele começa me fornecendo uma massa, é de 40 gramas, eu sei que é massa porque tá medida em grama, ok? Recebeu 372 calorias. Então, aqui eu sei que o Q vale 372 cal. De uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre, forneceu o Czinho, é 0,093 cal/grama/grau Celsius, determine a variação da temperatura. Então, ele quer saber agora o ΔT. Bom, vamos lá. Repito a fórmula, Q igual a M vezes C vezes ΔT. No lugar do Q, eu vou colocar o 372. No lugar do M, eu vou colocar o 40. No lugar do C, eu vou colocar 0,093 vezes ΔT, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer ali é multiplicar aquele 40 vezes 0,093, ok? O que eu vou fazer antes disso aqui? Repito o 372 e o igual e vou multiplicar e vamos fazer a multiplicação. Isso aqui vai dar 3,72 e vou repetir o vezes ΔT. Esse 3,72 ele tá multiplicando, então ele passa para o outro lado do igual dividindo. Vai ficar 372 dividido por 3,72 igual a ΔT, certo? Se eu fizer 372 dividido por 3,72, eu vou encontrar que o meu ΔT é igual a 100 graus Celsius. E essa é a resposta da questão 4. Pessoal, tentem resolver. Se você não acertou, assista o vídeo de correção para ver aonde você errou, ok? Obrigada e tchau, tchau!